Boa noite, pessoal. Tenho uma história para vocês sobre o lobisomem. Quando eu tinha 8 anos de idade, minha avó morava numa casinha na roça, num sítio perto de Andradas, Minas Gerais. Todo final de semana, minha mãe levava a gente e deixava um pouco com minha avó, pois minha avó era muito apegada com seus netos. Certa feita, por volta das 23 horas, minha avó estava na cozinha coando café no fogão de lenha. De repente, ela ouviu os cachorros latindo sem parar. Os cães pararam de latir do nada e começaram a chorar. Aquele grito agoniante do cão estava parecendo que alguém estava matando ele. Minha avó, desesperada, foi e abriu a janela da cozinha. Viu claramente, diante dos olhos dela, em uma distância de 5 metros, um bicho peludo, com orelhas compridas, olhos vermelhos e garras compridas. Ele pegou o cachorro e começou a enrolar o cachorro na cerca de arame, e ele gritando de dor. Nessa hora, minha avó deu um grito bem alto: Jesus Cristo! O bicho olhou para minha avó, deu um urrado grande e até acordou eu e meu avô, que estava dormindo. Mas o animal saiu desesperado para o meio do mato. Quando eu e meu avô fomos para a cozinha, minha avó estava em estado de choque pelo que viu. No outro dia cedo, a gente viu o cachorro já morto no terreiro, todo dilacerado. Até me assustei ao ver o cão naquela situação. Depois desse dia, meus avós foram morar na cidade. Meu avô já sabia da história de um caseiro na região que em dias de lua cheia se transformava em lobisomem e saía pelas fazendas aterrorizando os moradores. Depois que meus avós foram para a cidade, nunca mais tivemos notícia daquele animal. Mas ela, coitada, passou muito tempo para se recuperar do susto. Este relato, quem contava era uma senhora amiga de minha família, que já é falecida. Ela faleceu com 92 anos e sempre contava, sem faltar uma letra. O relato é meio grande, mas para entender, tenho que contar como ela sempre contou. Tudo aconteceu no ano de 1979. Não existia luz elétrica aqui no interior. A distração das pessoas era visitar uns aos outros e um joguinho de truco. Tinha uma turma que jogava todos os finais de semana. Cada semana era em uma casa. Então, aquele sábado, eles iam em uma fazenda distante, cerca de 3 quilômetros. A estrada era de terra batida. O marido dessa senhora chamou ela para ir com eles. Enquanto eles jogavam, ela batia uma prosa com a dona da casa. Ela disse: Vou sim, vou dar a janta para as crianças e agasalhá-las. Então, terminando, eles saíram para encontrar-se com a turma. Iam juntos. Eram cerca de 6 amigos. Chegando no local onde eles se encontrariam, estava faltando um dos amigos. Eles foram à casa dele e o chamaram. Chegando lá, ele disse que atrasou na roça, quebrando milho, e disse a eles que podiam ir na frente. Ele não demoraria, só ia tomar um banho e jantar. Então eles foram pela estrada. A lua já havia saído e clareava como o dia. Era um sábado de quaresma. Chegando na fazenda, as crianças, que eram 4, uma de 10 anos, outra de 8 e 6 anos e um bebê de 2 meses. As crianças maiores foram correr e brincar com as crianças da casa. Os adultos foram jogar o truco. A senhora colocou o bebê na cama e foi para a cozinha prosear com a dona da casa. Nisso as horas passaram. Já eram 21 horas e 30 minutos e nada do amigo deles chegar. Eles comentaram que devia ter acontecido algo para ele não ter ido naquele dia. Ele disse que logo viria, comentaram entre si. Nisso, as crianças pararam de brincar e sentaram-se, começando a cochilar. Naquela época não existia o perigo de andar à noite, como o de hoje em dia. O marido da senhora estava empolgado no truco. Ela falou para ele
que ele podia continuar jogando, que ela ia embora com as crianças. Ele falou: "Você não se importa de ir com as crianças?" Ela disse que não. "Você pode ficar, que vou com as crianças." Ela então pegou o bebê que já dormia e chamou as outras 3 crianças. Despediu-se do pessoal e saiu. Andaram cerca de 1,5 km e estavam chegando perto de uma porteira. A senhora então começou a escutar um barulho que vinha do mato, quando de repente saiu um cão enorme com pelos negros, dentes enormes e investiu neles. As crianças gritando subiram na porteira. Ela com o bebê tentava se defender. Ele investia no bebê e ela gritava por socorro, mas não existia nenhuma casa ali por perto. Quando de repente veio um cavaleiro trotando e de seu cavalo. Ele escutou os gritos, então se aproximou. Quando viu aquele bicho enorme, ele se atirou para cima do bicho e se assustou e pulou no mato. Era um fazendeiro vizinho, conhecido dela. Ela contou que o marido ficou jogando. Esse senhor a acompanhou de volta para onde o marido estava. Chegando lá, eles que jogavam se assustaram com todos chegando e chorando, e já pararam de jogar e foram todos embora. No outro dia, eles preocupados foram até a casa do amigo saber o que havia acontecido, porque ele não apareceu no truco. Chegaram na casa dele e chamaram. A esposa dele apareceu e disse que ele estava dormindo, porque ele foi jogar truco e chegou, já era dia. Eles se assustaram e se entreolharam, uns para os outros. "Ele não foi jogar", disse um deles. Nisso, a esposa dele foi lá e o acordou. Ele veio todo pálido e conversando. Deu um sorriso e lá estavam os dentes dele com as linhas verdes do manto do bebê. Naquele momento, descobriram que ele virava lobisomem e que ele tinha atacado a esposa de um deles. E se não fosse esse fazendeiro ter aparecido, com certeza ele teria matado a esposa e os filhos do próprio amigo. Passando uns tempos, esse homem que virava lobo faleceu. A todos que acompanharam até aqui, o meu muito obrigado. Aos novos inscritos, obrigado pela confiança. Se gostaram, deixem um like, comentem e se inscrevam no canal.